Olá, bom dia, tudo bem? Mais uma semana chegando. Eu sou o Dr. Manuel Antônio Lindo e essa é a nossa mentoria da saúde. Aqui a gente vai aprender a como cuidar melhor da sua saúde, da minha, da sua, da nossa. Que a coisa mais importante é ser saudável. O tema de hoje é muito importante, muito abrangente. É sobre diabetes. Eu vou ir além, vou chamar de diabesidade, porque eu chamo tanto a obesidade quanto a diabetes uma epidemia gêmeas, porque elas estão muito conectadas uma com a outra. Então, fiquem atentos que hoje o dia vai ser longo. Bastante coisa interessante. Uma coisa que eu gosto de começar assim, ó. Não há nenhuma doença incurável. Isso que eu quero que vocês saibam muito bem. Qualquer problema que você tiver é passível de correção, parcial ou total. Então, não acredite que uma vez adquirida uma doença, você vai permanecer com ela até o dia de você partir. Não é verdade. Você não nasceu com ela, então você pode reverter esse processo. Sim, com certeza. Então, toda doença é reversível, mesmo que o seu profissional diga que não. Todo problema tem solução. Isso não há dúvida. Outra coisa, quando a gente fala de diabetes, obesidade, né, da diabesidade, a gente acredita que a gente vai chegar ao profissional esperando que o remédio seja passado, uma nova forma, um novo medicamento milagroso que possa resolver o nosso problema. E não há remédio que resolva o problema. O problema é muito maior que esse. O remédio remedia, o nome já diz. Eu sempre brinco, ele enxuga gelo, né? Ele nunca trata o problema pela causa, sim, ele faz superficialmente um processo de manter o problema no organismo. Então não acredite que remédio vai resolver um problema da diabetes, tá ok? Sempre tem um outro processo por baixo que a gente tem que descobrir a causa. Mas se a gente não sabe o que a gente procura, a gente não encontra nada. Esse é um grande problema na nossa medicina. A gente não quer investigar, a gente quer logo tratar o sintoma. E não se trata sintoma, se corrige a causa do problema. Tá? Você nunca será capaz de resolver um problema se você não conhece esse problema, se esse problema é desconhecido. Então, temos que descobrir a origem, a causa primária, principal, do que nos tornou doente ou então deficiente. Então, começa por aí, é uma investigação, tá bom? E qual o melhor tratamento para uma doença? É não adquiri-la. Então, não espere adoecer para tratar, previna, faça uma prevenção primária, que muitos dos seus problemas serão solucionados antes mesmo de adquiri-las. Então, prevenção é principal fonte, né, de saúde. E não evite a doença para poder tratar, faça uma prevenção. Tá? Um grande problema que vem acontecendo nos últimos 30 anos são as regras nutricionais. Elas são as principais causadoras de nossos problemas, principalmente a resistência, a síndrome metabólica, essa resistência insulínica que nos torna ou acima do peso ou com diabetes, tá bom? E a principal causa, né, é que a gente não percebeu o quão a gente está se alimentando erradamente, né, equivocadamente, e eles estão nos tornando cada dia mais dependentes dos alimentos errados. Eu chamo, tem duas classes de alimentos, né? Existem os alimentos propriamente ditos e tem os produtos alimentícios. Esses produtos alimentícios realmente não são saudáveis, então evite. O ideal é você consumir, em média, de 80% a 90% de alimentos e no máximo 10% de produtos alimentícios. Aí com certeza você tem uma qualidade de vida muito maior. Agora, o que caracteriza tanto a diabesidade, né? A diabetes quanto a obesidade? É a síndrome metabólica. Tá? O que é essa síndrome metabólica? Como que você vai descobrir que você tem uma síndrome metabólica? Tem os sintomas clássicos nessa síndrome metabólica. Quais são eles? Quais são as principais? Primeiro, você tem uma resistência insulínica. Sua insulina sobe no sangue. Ela não consegue fazer uma função específica. Qual outro processo? A hipertensão. Começa a elevar a pressão arterial no seu organismo. Tá bom? Então, se você tem uma hipertensão elevada, provavelmente você tem também uma resistência insulínica. Porque a própria insulina e a glicose elevada faz com que você tenha uma retenção de líquido aumentando o volume e essa pressão arterial. Outro clássico, né, assim, diagnóstico de você ter uma resistência insulínica, elevação dos seus triglicerídeos
e redução do seu HDL, o colesterol bom. Nós sabemos que não existe colesterol bom nem ruim, na verdade todos são bons. O que pode estar prejudicado é a lipoproteína que se une ao colesterol, que chamamos de alta ou de baixa densidade, mas todos estão relacionados com o nível de insulina e resistência insulínica no seu sangue. Então, cuidado com os seus níveis de triglicerídeos. Se o seu triglicerídeo já está ficando elevado, com certeza você já tem uma resistência insulínica já de um longo tempo. Outro grande problema é a obesidade visceral. Existe a obesidade local, no organismo, mas a visceral é a mais importante, é a mais preocupante. A visceral é aquela que está dentro do seu abdômen, aquela que dá o volume globoso do seu abdômen. Essa faz com que você tenha uma disfunção dos seus órgãos internos. Então, esse é o clássico da síndrome metabólica que causa essa resistência insulínica, levando tanto a obesidade quanto a diabetes. E tudo isso é passível de correção. Tá? Uma coisa que eu quero que você saiba, eu até trouxe isso aqui para vocês hoje. Há mais pessoas magras com resistência insulínica, com síndrome metabólica, do que as pessoas acima do peso. Por que isso? Porque as pessoas magras acreditam que, por ser magras, elas podem consumir os alimentos que elas não estão sendo assim, prejudicadas. Então, o consumo desses alimentos às pessoas magras faz com que elas tenham maior resistência, mais síndrome metabólica. E não se enganem, não é porque você está magro que você não pode ter síndrome metabólica, resistência insulínica e diabetes. Muito cuidado com isso, tá? Outra coisa que eu quero contar para vocês, antes de entrar nos tópicos da diabetes, eu gosto sempre de trazer algumas coisas importantes para a gente raciocinar. É muito importante. Não existe nenhuma prevenção medicamentosa para síndrome metabólica. Não é um remédio que você vai comprar na farmácia, ou uma suplementação que você vai fazer uso, que vai resolver o problema da sua síndrome metabólica. Não. O problema está nos seus ambientes, hábitos alimentares e estilo de vida. É ali que você vai ter que mudar. Ok? E para a gente consertar um sistema de saúde, primeiro a gente tem que consertar a nossa saúde. Correto? E para consertar a saúde, a gente tem que consertar a nossa dieta alimentar. Então, ali parte o princípio de tudo que nós temos que conversar sobre isso hoje. Nada serve se você não corrigir o que te tornou doente, o que te levou a esse processo inflamatório. Então, provavelmente é o tipo de escolha alimentar que você fez que te tornou do jeito que você está hoje. Outra coisa, qual que é o erro da nossa dieta? Eu vou explicar logo à frente. Tá bom? Você sabia que 25% das pessoas de 65 a 75 anos de idade têm síndrome e resistência insulínica e síndrome metabólica? E 25% dos adolescentes acima do peso também já têm diabetes e resistência insulínica? Que se não tem diabetes, vai ter um curto prazo. Tá? Para você ter uma ideia, o genoma humano não sofreu nenhuma mutação, nada, nenhuma modificação nos últimos 20 mil anos. Mas, ao longo desses 100 anos, houve um aumento explosivo de doenças degenerativas. Algo está acontecendo, não é a nossa genética. Então, eu quero que vocês percebam que, quando você diz assim, eu tenho um problema genético, será realmente que é genético? A gente põe a culpa na genética, na herança familiar, mas não é genético. E através da epigenética, você tem uma mutação e uma mudança da sua expressão genética. Então, ninguém é refém da hereditariedade. Vamos dizer aqui, todo mundo na sua família teve diabetes. Você vai ter diabetes? Não, vai depender de você. Você não é refém, tá bom? 20% sim é genético, mas 80% é nutricional. E através da epigenética, você muda a expressão gênica desses 20%. Então, não fique acomodado, não pense porque você tem na família diabética que você vai também ter diabetes. É muito mais comportamento, ambiente e escolhas do que propriamente a genética da sua família. Tá? Outra coisa que eu vou explicar para vocês é que a diabetes não é um problema só genético, é nutricional. E como que a gente vai descobrir? Como que a gente vai ter essa abordagem no tratamento tanto da síndrome metabólica que te leva a uma obesidade ou uma diabetes? Então a gente vai começar com uma nutrição. Quero que a gente agora raciocine um pouco. Só existem 3 alimentos na face da Terra.
Só existem 3 tipos de alimentos que nós consumimos. Nós classificamos em macronutrientes. Tá? Quais são esses macronutrientes? Gordura, proteína e carboidrato. Você sabe qual é a função de cada um no seu organismo? É muito importante saber, porque depois que você souber o que ele vai fazer, você vai ter uma escolha mais saudável. Do fio de cabelo à unha do seu pé, tudo que você tem no seu corpo, tudo, dentro e fora, é tudo proteico, é estrutural. Então a proteína é estrutural. Você precisa entender que a proteína é necessária para a gente manter o nosso corpo funcionando, tá? Então, existem as proteínas vegetais e existem as proteínas animais. Mas toda alimentação que você fizer, é necessário estar presente a proteína. Senão você vai entrar em rota de colisão. Você não vai conseguir manter a estrutura do seu esqueleto, tá bom? Então, proteína é estrutural. E quais são essas proteínas? Você tem que buscar. Quais são as proteínas vegetais mais conhecidas? Feijão, ervilhas, lentilhas, grão de bico, tá? Tem as oleaginosas, amêndoas, nozes, castanhas, ora pronobis, também tem. E quais são as proteínas animais? Ovos, peixe, frango, porco, né? Gado. Então, isso é necessário e fundamental para você manter a sua estrutura funcionando. Agora, como é que você conhece assim, o que faz o seu coração e seu cérebro funcionar? Corpo cetônico. E sabe o que é corpo cetônico? Gordura. Então, a gordura é fundamental para termos energia e fazer o corpo funcionar. A proteína é estrutural e a gordura é energética, tá? A fonte energética necessária e fundamental que o seu coração, o meu e o nosso cérebro faz funcionar chama-se corpo cetônico, que chama-se gordura, tá? E quais as gorduras saudáveis? São as saturadas, isso mesmo. A gente conversou sobre colesterol, então a gente sabe que colesterol não é uma gordura que nós consumimos, é o fígado que produz. E o colesterol faz bem, não faz mal. Agora, quais as gorduras saturadas boas que você pode consumir? Tem as vegetais e tem as animais. As animais são as gorduras que as próprias proteínas animais produzem, né? Ovos, frango, peixe, porco, gado. Então você tem que consumir alimentos ricos em gordura. E quais? Banha de porco também eu indico bastante. Qual a outra gordura vegetal, né, que não é animal, que você pode estar consumindo com segurança? Azeite de oliva, óleo de coco, do abacate, amêndoas, nozes, castanhas. Essas são as gorduras fundamentais para termos qualidade de vida. E quais as gorduras que vocês devem evitar, que realmente são tóxicas e não te ajudam a ter energia? São as transesterificadas, tá bom? Que são as gorduras que você tem dos óleos de soja, milho, girassol, canola, margarina. Isso você evite. Então, sabendo que você tem a parte energética da gordura e a parte estrutural da proteína, o que resta para nós? Carboidrato. E todo carboidrato é açúcar. É isso mesmo. Então, quando você fizer a troca da proteína e da gordura por carboidrato, você está inflamando o seu organismo. Porque carboidrato nunca foi a fonte energética que o corpo escolheu para ele. Para você ter uma ideia, o corpo não precisa de carboidrato para fazer as suas funções. Ele não precisa de carboidrato para viver. E quando necessário, ele mesmo produz no seu fígado. Ele produz uma gliconeogênese no fígado, a quantidade de conversão de proteína em carboidrato para fazer essa função específica. Mas ele não precisa do carboidrato para funcionar. Mas ao longo desses 100 anos, nós mudamos a nossa forma de se alimentar. A gente deixou de comer proteína, deixou de comer gordura, porque a gente tem uma gordurofobia, tem medo da gordura como se ela fosse maléfica, e substituímos ela por carboidrato. E ali começou todos os nossos problemas. Para você ter uma ideia, existem ácidos graxos essenciais, não existe? Sim, existe. São gorduras. Existem aminoácidos essenciais, existe. São as proteínas. Tá? Mas não existe carboidrato essencial. Então, para que fazer o consumo desse alimento? Principalmente para quem está já na síndrome metabólica, entrando nela, ou pré ou diabético. Então, evite esse consumo de alimentos. Pode ser gostoso, pode ser saboroso, é viciante, mas é letal para você. Então, faça uma escolha mais saudável, que vocês vão ter uma qualidade de vida muito maior. Para os diabéticos, eu gosto muito de conversar, tá, sobre qual abordagem seguir. Eu sei que é importante reduzir o carboidrato, evitar pães, biscoitos, bolachas, macarrões, né? Porque todo esse carboidrato, ele tem um alto índice glicêmico.
E esse alto índice glicêmico vai fazer com que você tenha uma explosão de insulina no seu sangue. Então, o mais importante é evitar a glicação do sangue. O que é a glicação? Deixar o sangue doce. Quando o sangue está glicado, está açucarado, ele perde a função, ele fica inativo. Então, porque o sangue ele é um serviçal da célula, ele leva um transporte de nutrientes e oxigênio para as suas células. Mas quando você glica, ele perde essa função. Então ele fica lá só te incomodando, ele não faz mais nenhum transporte. Então quanto maior o nível de glicação do seu sangue, mais doente você se torna, tá bom? Então, quando a gente trabalha com glicação, muito importante em saber escolher qual tratamento para a nossa diabetes, a sua diabetes, tá bom? Então, cuidado com os tipos de medicamentos que estão sendo oferecidos hoje. A grande maioria são prejudiciais, ok? Então, muito atento. Tem uma paciente que mandou uma pergunta para mim. Então, eu vou responder, vou dar já um gancho e já responder, tá? Essa pergunta é assim, ó. Tenho picos de diabetes muito altos, resistência à insulina, já tive hipoglicemia, faço uso da insulina regular e NPH. Às vezes acordo com ela muito elevada, 400, 500, passando mal. Parece que a alma vai sair do meu corpo. Gostaria de saber o que fazer nesse caso e como controlar os picos, sendo que faço tudo certinho. Então vamos lá. O seu grande problema está justamente no tipo de medicamento usado para diabetes. Eu não faço o uso de insulina praticamente para nenhum tipo de diabético. Claro, existe o diabético tipo 1 e o diabético tipo 2. O diabético tipo 1 é insulino dependente. Por quê? Porque ele teve uma alteração no pâncreas, onde produz as células betas de Langerhans, a insulina. Provavelmente foi um parásito ou uma carga viral que teve uma autodestruição dessas células produtoras de insulina. Então ele realmente necessita usar um pouco de insulina, mas pouco. Até mesmo o diabético tipo 1, quanto mais insulina, mais inflamado vai ficar. E o diabético tipo 2 é o oposto. O diabético tipo 2 tem excesso de insulina, ele é resistente à insulina. Então, se eu usar o medicamento insulina, eu vou estar prejudicando ele, ao invés de ajudar. Por quê? Pela fisiopatologia, que a gente não aprende na medicina. Porque a medicina só nos faz passar o medicamento, independente se vai te fazer bem ou mal. Porque o interesse, no fundo, é o lucro da indústria, não é a tua saúde. Então, por que eu não uso insulina no caso do diabético tipo 2? Porque primeiro que já tem excesso de insulina. E vamos agora raciocinar. O sangue é um serviçal da tua célula. Ele trabalha para a célula. Ele leva oxigênio, nutrientes. Então ele tem a função de nutrir a célula. E o açúcar, quando está em excesso, que é um ácido, vai lesar essa célula no intracelular. Então o corpo mesmo, como autocontrole, como uma correção, bloqueia a entrada desse açúcar no sangue, fazendo com que esse açúcar ele se eleve na sua glicose, essa glicose se eleve no seu sangue, tá? E por que o sangue faz isso? Por que o organismo faz isso? Porque ele não quer matar a célula, ele trabalha para a célula. Então, quando eu tenho excesso de açúcar no sangue, há uma barragem, um bloqueio, para com que o rim faça uma filtragem e elimine o máximo possível de glicose, de açúcar, antes que esse açúcar entre dentro da célula, tá? E por que ele não quer? Justamente porque o açúcar é um ácido que faz a lesão da célula. E a insulina faz o quê? Justamente o oposto. Quando você tem uma glicemia de 300, 400 e faz uso da insulina, e você fizer uma medição na ponta do dedo, essa glicemia vai cair para 100, para 80, para 120, 150. Mas esse valor dos 400 para 150, 250 que retirou de glicose do sangue, você achando que está te beneficiando, na verdade está te prejudicando, porque ele está pegando 250 miligramas de decilitro de glicose que estava sendo bloqueado para entrar na sua célula e jogou para dentro da sua célula, fazendo com que você tenha uma destruição das suas células, te envelhecendo e causando lesão tissular, ok? É o mesmo exemplo, você faz de conta que você limpou o quintal da tua casa e de repente toda aquela sujeira do quintal da sua casa você jogou para dentro do seu quarto, para dentro da sua célula, para dentro da sua cozinha. Quer dizer, você está limpando a área externa e sujando a sua área interna. É um equívoco que, infelizmente, a medicina não ensinou os médicos a fazer esse estudo fisiopatológico. Okay? Então, evite ao máximo a insulina.
Não indico praticamente para nenhum paciente diabético. Quanto mais rígido o controle da glicemia, pior o prognóstico do paciente diabético. Não sou eu que estou dizendo, tem vários, dezenas, centenas de estudos comprovando que quanto mais rígido o controle da glicose, pior é o prognóstico para o paciente, ok? Então, cuidado com o uso da insulina. Então, esses sintomas que a dona Claudete aqui me perguntou, provavelmente são causados pela sua insulina no uso, né? NPH regular, que são os tempos de ações de cada uma delas. Então, primeiro passo a se fazer, não deixe entrar o açúcar no seu corpo, porque o corpo não produz açúcar, zero. Mas da onde que vem esse açúcar para o paciente diabético? Exógeno, de fora, da sua dieta alimentar. Então, cuidado em escolher os alimentos, porque é ele que vai fazer o seu nível de açúcar subir no sangue, e não a sua diabetes geneticamente, como todos pensam, tá bom? A glicose, o açúcar que está no seu sangue, veio de fora, o corpo não produz açúcar, tá? Então, nesse caso da senhora, né, dona Claudete, eu indicaria substituir o medicamento insulina por um outro, que seria muito mais eficiente. E outra, quanto mais insulina você usar, maior o nível de açúcar no seu sangue, porque vai se tornar um círculo vicioso, uma bola de neve, fazendo com que você tenha compulsividade alimentar, fazendo com que você aumente a ingesta de carboidrato para poder compensar a queda de açúcar causada pela própria insulina. Então, não use insulina. É uma dica muito importante, de ouro, para todos os pacientes diabéticos, tá? E essa sensação, esses picos, oscilações, sobe, desce de glicose, é justamente pelo sequestro que a insulina faz do açúcar no sangue. Como que a gente vai tratar também o paciente, tanto na síndrome metabólica quanto na diabetes? Uma das coisas mais importantes é a redução dos níveis de carboidrato, correto? Aumenta a ingesta de proteína, aumenta a ingesta de gordura, gordura saturada, gordura boa, e reduz ao máximo o nível de ingesta de carboidrato. Tá? Os carboidratos têm alto índice glicêmico e carga glicêmica, tem uma diferença muito grande. Tá? Quanto mais refinado, quanto mais assim, índice glicêmico o carboidrato for, mais doce ele é para o seu paladar. E quanto menos, menos doce. Tá? E busque alimentos não somente pelo índice glicêmico, e sim pela sua carga glicêmica. Qual que é a diferença entre ambos? O índice é o que entra de açúcar e a carga é o que fica de resíduo de açúcar. Então a carga glicêmica é muito mais importante que o próprio índice glicêmico. Então, cuidado com alimentos que dizem baixa índice glicêmico, mas com carga glicêmica elevada. É aquele que vai te causar mais problema. Tá ok? Tem muitas dicas importantes. Mas eu quero dar mais uma dica hoje, antes que termine. Nosso tempo está curto. Provavelmente, talvez semana que vem a gente fala mais sobre diabetes, porque tem muita coisa para se falar. Mas, além da dieta alimentar, uma coisa importante para todo diabético, síndrome metabólica, resistência insulínica, é fazer o jejum. Alguém já ouviu falar de jejum? Jejum intermitente, o jejum no geral, não é para você passar fome, não. O jejum é uma forma de fazer uma apoptose das células senis e retirar a resistência insulínica do seu organismo. Mas não é um jejum para você passar mal. É um jejum onde você vai se adaptar a um ambiente onde você prolongue a ingesta de um alimento ao outro. Por exemplo, eu sempre indico, comece um jejum de 12 horas, passe para 14 horas, 16 horas, 18 horas. E como que você faz isso? A hidratação pode ser feita, não quebra jejum, desde que não tenha caloria. Então, suponhamos, você toma o seu café da manhã, almoça e janta, tá certo? O dia que você for fazer esse jejum, antecipe a janta. Faça o mais cedo possível, 6, 6 e meia da noite, à tarde, tá? E nesse dia você pule o seu café da manhã. Comece uma vez por semana fazendo esse jejum intermitente. Você vai se surpreender com a resposta da síndrome metabólica e resistência insulínica, que você vai melhorar bastante. O tema de hoje é interessante. Eu fico por aqui. Provavelmente semana que vem a gente continua esse tema, que é muito importante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo. O telefone de contato na minha clínica São Bernardino é 45 999 17 9900. Uma excelente semana para vocês e aguardo novas perguntas. Um abraço.